O problema é que hoje, qualquer coisa, a pessoa, ela busca a solução mais fácil. Ela não quer enfrentar o problema, ela quer se desviar do problema. Aí o que acontece? A pessoa casa e descasa, casa e descasa, casa e descasa, casa e descasa. Vai parar onde? No capítulo 3, versículo 1, diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher. O que está acontecendo aqui? A serpente está falando. A Bíblia diz que tudo que Deus fez, toda a sua obra era boa, mas o que está acontecendo aqui? A explicação que a gente tem que dar, que a gente na maioria das vezes dá, é que houve ali uma influência maligna usando aquela criatura que Deus criou. Satanás agora está falando por intermédio daquela criatura. É isso que está acontecendo. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente, ela é justamente a figura da tentação para nós hoje. A tentação, ela vem assim, de forma inesperada, e ela vem de forma disfarçada. E o inimigo aqui, ele usa a serpente e diz assim no versículo 2: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. O inimigo usa a sua arma, que é justamente a calúnia, a mentira. Ele usa a mentira e de forma sucinta ele contradisse Deus. Deus disse lá no capítulo 2 que o homem iria morrer, mas ele diz aqui, contradizendo Deus, que o homem não vai morrer. Aqui já no início da Bíblia a gente vê um desvio, uma deturpação da palavra. No início da Bíblia, no terceiro capítulo da Bíblia, a gente vê uma manipulação da palavra de Deus. E a gente tem que ficar atento a isso, porque a gente não pode ouvir qualquer coisa. Amém? Hoje você liga a TV, você liga as redes sociais, você escuta vários pregadores. Fique atento a isso. Você não pode se alimentar com qualquer coisa. Hoje tem muito desvio, tem muita manipulação, muita deturpação da palavra, que é justamente a arma do inimigo. Ele vem com a mentira, ele coloca dúvida sobre a palavra de Deus, ele coloca a palavra de Deus em xeque. E o mais interessante, o que me surpreende mais, é que quando Eva responde, Eva diz assim, versículo 2 novamente: e disse a mulher serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Como é que é? Eva disse o que Deus não disse. A restrição de Deus era bem clara, até uma criança conseguiria memorizar, não era para comer, era uma proibição bem clara. Mas Eva aqui diz o que Deus não disse, que não podia comer, ok, Deus disse, e que não podia tocar. Isso não faz parte da ordem original de Deus. O que está acontecendo, pastor? Por que Eva disse isso? Já que Deus não disse, alguma coisa estava acontecendo. Há 3 possibilidades. A primeira, Eva desconsiderou a informação que o marido dela passou para ela, porque na linha do tempo, quem recebeu aquela ordem foi Adão. A Bíblia não fala que Deus deu aquela ordem novamente. Então, primeira possibilidade, ela desconsiderou. Segunda possibilidade, ela esqueceu. Eu acho isso pouco provável, que diz que a mulher tem memória de elefante, e
não esquece, né? E terceira possibilidade, Adão falhou na comunicação daquela advertência inacreditavelmente simples. Eu fico com essa possibilidade, houve falha na comunicação. E esse, às vezes, é um dos problemas que a gente enfrenta dentro do nosso lar, no nosso casamento. A gente precisa aprender a se comunicar. Amém? Diz a Bíblia que Eva pegou daquele fruto, comeu e deu também para o seu marido. E aí veio as consequências. Veio a vergonha, porque descobriram que estavam nus. Veio a separação da comunhão com Deus. Veio a perda de território, porque eles foram banidos do jardim, foram expulsos do jardim. E veio também um sofrimento, porque agora eles tinham que viver uma vida, eles tinham que enfrentar um futuro cheio de problemas e até obscuro. Essa é a história do primeiro casal. E nós vamos extrair algumas lições desse primeiro casal. Nós vamos extrair lições da Eva, que são lições para as mulheres, e vamos extrair lições com Adão, que são lições para o homem. Amém? Começando por Eva. Lições de Eva para as esposas. Primeiro, sobre o primeiro e principal papel de Eva. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, nós vamos ver o primeiro e principal papel de Eva. Abra aí a sua Bíblia. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Diz assim: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Vou repetir: far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. O principal papel e objetivo da mulher, então, é complementar o homem, é completar o homem, é realizar o homem. Tem uma outra versão que diz assim: e farei alguém como se fosse a sua outra metade. Então a mulher vem para complementar, ela vem para completar, ela vem para realizar o homem, ela vem para ser companheira íntima, amiga e encorajadora do homem. Essa é a lição de Eva para mim e para as irmãs. Você tem que realizar-se a companheira do seu marido. O seu marido tem que ser o primeiro na sua vida, depois de Deus. Esse deve ser, irmã, o seu principal objetivo: conhecer Cristo, amar o seu marido e os seus filhos. Não que isso limite você, você pode ter outros objetivos, mas esse deve ser o seu principal objetivo de vida: conhecer Cristo e amar o seu marido e os seus filhos. Correr atrás dos outros objetivos e não cumprir esse, então você falhou. Mas se você cumprir esse, você cumpriu o seu propósito, você cumpriu o seu principal objetivo. O seu marido tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Você é a ajudadora, você é a companheira. Você foi feita para completar ele. Você foi feita para ajudar ele nas questões espirituais, fisiológicas e afetivas, e psicológicas também. Amém? Então, esse é o primeiro e principal papel de Eva. Esse é o seu principal objetivo, irmã. Segundo, pergunte sempre para ele. Você tem que lidar com as coisas de comum acordo com o seu esposo. Quando você se deparar com uma situação nova, com uma situação que você está insegura, com uma situação incerta, pergunte para o seu marido. Cheque aquela situação com ele. A história poderia ter sido diferente se Eva checa aquela situação com Adão.
situação é essa? Uma cobra está falando, ela ficou curiosa, foi se aproximando e começou um diálogo, e ela decidiu algo e não checou com o marido. Ah, pastor, mas eu decido sozinha. Ei, nós casamos para sermos parceiros, nós casamos para termos uma mentalidade só, nós casamos para unificar as forças, nós casamos para viver uma vida em harmonia, nós casamos para estarmos em sincronia. E a Bíblia vai dizer que o homem é a cabeça da mulher. Lá em 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, vai dizer que o homem, precisamente vai dizer que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. O homem, ele é o cabeça. Quando a Bíblia fala que o homem ele é o cabeça, não é para designar quem é o mais importante ou menos importante. Ela usa esse termo para designar o papel de cada um. Deus deu ao homem, porque ele foi formado primeiro, a posição de autoridade dentro da sua casa, dentro da sua família. E a mulher, quando ela se coloca na posição de corpo, ela não está se inferiorizando, ela está se dando valor, porque ela está fazendo a vontade de Deus. Esse princípio tem que ser aplicado. Ah, mas isso é muito polêmico hoje, pastor. Mas é a vontade de Deus. Por isso esse princípio tem que ser aplicado com justiça, com amor e com humildade. Amém? Então, você se deparou com uma situação difícil, com uma situação insegura. Ah, eu não sei como gastar esse dinheiro. Ah, como é que eu disciplino meu filho? Eu tenho que estar em acordo com meu esposo. Ah, eu tenho uma atividade na igreja, eu vou estar em acordo com meu esposo, dá para eu participar? Converse, pergunte para o seu marido, para que você não tome uma decisão sozinha e uma decisão errada. Amém? Deus nos colocou, Deus nos uniu para unificar as nossas forças, para o companheirismo, para a colaboração, para termos mais força e enfrentarmos os problemas, as adversidades da vida. Diga assim, irmã, mesmo um pouco triste que eu recebo. Tão triste? A Bíblia diz lá em Eclesiastes 4:9 que é melhor que sejam dois do que um, porque quando dois trabalham junto, rende mais o trabalho. Quando um cai, o outro levanta. Já aquele que está sozinho, quando ele enfrenta a dificuldade dele é maior, porque ele está sozinho. Lá em Eclesiastes vai dizer que quando vem o frio, dois se esquentam com maior facilidade. Já aquele que está sozinho, ele não se esquenta. Então Deus colocou você, irmã, para se unir com o seu marido. Ele é o primeiro na sua vida depois de Deus. Ele é o cabeça sobre você. A criação de Deus segue uma ordem e uma disciplina. E o próprio Cristo, para mostrar para nós que isso tem que ser aplicado com humildade, a Bíblia diz que Deus é a cabeça de Cristo. Jesus, sendo Deus, sendo perfeito, tendo o mesmo poder e autoridade com o Pai, nos dá o exemplo que temos que ser humildes. Ele se submete ao Pai, e o Pai é a cabeça de Cristo. Está lá, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Amém? Então, primeiro, o objetivo principal da mulher: ser ajudadora, ser companheira, realizar o seu marido. Segundo, pergunte sempre, esteja em comum acordo, esteja em harmonia com seu marido. Terceiro, saiba como se defender. O inimigo vem, a tentação vem como ondas, diz a Bíblia, e você não pode ser pega desprevenida, você não pode ser pega despreparada. Saiba como se defender. A Bíblia diz lá em 1 Pedro 5,8 que o inimigo ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, rugindo, buscando a quem possa tragar. Como é que eu me defendo, pastor? Meditando na palavra. Medite nas verdades do Senhor e deixe essa palavra ser o foco da sua vida e o foco da sua mente. Deixe essa palavra de Deus direcionar você, para que você não caia na tentação.
Imagine Eva se ela tivesse fixado a ordem de Deus na mente e no coração dela. Imagine se Eva tivesse memorizado a ordem de Deus. Imagine se Eva tivesse repetido todos os dias a ordem de Deus, que não era para comer, que não era para comer, que não era para comer. A história, o resultado teria sido outro. Então você quer se defender, irmã? Medite na palavra de Deus e vença as tentações, e não tente o seu marido. Ela pecou e tentou o marido porque ela também deu o fruto para Adão. Saiba como se defender. Quarto, perdoe o seu marido. Uma coisa é certa. Tem casal mais jovem aqui, né? O Ravel tem quantos anos de casado? 4. Tem alguém que é menos, tem menos anos de casado? Vamos fazer 10, 19 de dezembro. Tem alguém com menos, são mais jovens. Uma coisa é certa, eles podem até testemunhar aqui, é que a gente falha. Assim como Adão e Eva, um falhou com o outro, e os dois falharam, pior ainda, com Deus. A gente falha. Como é que a gente vai seguir em frente se você não perdoar? Como é que vocês vão andar juntos até que a morte os separe, como diz a palavra de Deus, se você não perdoar? Os dois falharam, nisso a gente pode se identificar com eles. Eles viveram coisas que ninguém vai viver. Andaram com Deus, foram feitos pela mão de Deus. Deus soprou dentro deles. A mulher foi formada por Deus. Conversaram com Deus, caminharam com Deus. Mas nisso a gente pode se identificar com eles. Os dois falharam. Falharam um com o outro, e pior ainda, falharam com Deus. É fato, a gente falha. E quando eles falharam, diz a Bíblia que Deus cobriu eles com peles de animais, já sinalizando o perdão dos pecados e dos erros dele. Deus deu o maior exemplo. Por isso, irmã, se o seu marido falhar, perdoe ele. É óbvio que você tem que procurar se acertar, conversar e dizer o que foi que te levou a errar, o que está acontecendo. Mas primeiro tem que ter o perdão, porque sem o perdão fica impossível prosseguir. Amém? Então, seu marido falhou, seja lá qual seja a área, perdoe, para que vocês possam prosseguir. Assim como Deus nos perdoou, a gente tem que perdoar. A Bíblia vai dizer lá em Efésios capítulo 4, versículo 32, que a gente tem que perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Então você que é uma cristã, você que experimentou o perdão de Deus, você tem uma ordem sobre a sua vida, que é estender esse perdão sobre o próximo, principalmente sobre a sua casa. Perdoe o seu marido. E você, irmão, perdoe a sua esposa. E se ele não me perdoar, pastor? Não importa, perdoe o seu marido. Amém? Perdoe. Quinto, siga em frente. Só é possível seguir em frente se tiver perdão. Isso é interessante porque os dois sofreram consequências, foi um drama. Se esconderam de Deus, Deus acha eles, se vem um cara, o que está acontecendo? Tem discórdia, porque ele diz, olha, a culpa é dela, é sua. Ela olha para o lado, é da serpente, a serpente olha para o lado, não tem ninguém para culpar, fica calada. Tem discórdia, tem penalidade, tem punição, tem sofrimento. Agora Deus vai expulsar eles, eles vão ter que enfrentar uma vida agora sozinhos, uma vida totalmente nova, sem um rumo muito certo. Mas sabe o que acontece? A Bíblia não diz com essas palavras, mas eles pegaram um na mão do outro, se ajeitaram e seguiram em frente. Siga em frente. A Bíblia não diz que eles se separaram, eles não se separaram. Eles seguiram em frente, receberam o perdão de Deus e seguiram em frente. Entrelaçaram a mãozinha e saíram do jardim e viveram aquela vida no futuro incerto e obscuro, cheio de problemas. Amém? Siga em frente. Deus não te chamou para retroceder. O inimigo está aí bombardeando os valores cristãos. O inimigo está aí querendo destruir o seu casamento. Mas siga em frente.
Você recebeu o perdão de Deus, libere o perdão de Deus sobre ele, libere o perdão de Deus sobre ela e siga em frente. Honre a Deus, honre os princípios de Deus. Pegue na mãozinha dela, pegue na mãozinha dele e siga em frente. Porque a família é a base da sociedade. A família é a célula máter, é a célula principal. O casamento é uma instituição sagrada para Deus. Siga em frente. Temos problemas, temos divergências, temos confronto de personalidade. Supere, vença, busque a Deus e siga em frente. O problema é que hoje, qualquer coisa, a pessoa, ela busca a solução mais fácil. Ela não quer enfrentar o problema, ela quer se desviar do problema. Aí o que acontece? A pessoa casa e descasa, casa e descasa, casa e descasa, casa e descasa. Vai parar onde? Teve uma pessoa desses famosos aí que escreveu sobre o casamento. Como ter um casamento feliz. Se eu não me engano foi a Gretchen. Casou e descasou milhões de vezes já. Como é que pode a pessoa, quer dizer, achar que tem autoridade para falar de felicidade no casamento se ela não parou nenhum casamento? No mundo está assim, mas você não vai viver assim. Nós vivemos debaixo do governo de Deus. Por isso, siga em frente. Amém? Diga assim: eu recebo essa palavra. Amém, irmãs? Agora vamos falar de Adão. Lições de Adão para os maridos. Primeiro, Adão foi designado líder. Ele foi formado primeiro. Ele foi o primogênito da criação humana. Ele era o responsável por tudo. Deus confiou Eva a Adão. Ele era o líder. Seja, meu irmão, o líder do seu casamento e da sua família. Não abdique desse papel e dessa responsabilidade. Pelo contrário, tome a iniciativa. Tome a iniciativa e tenha a certeza da sua família frequentar a igreja. Tenha a certeza da sua esposa e dos seus filhos meditarem na palavra. Tenha a certeza que a sua família se comprometa e se envolva com as atividades da igreja. Se encarregue de fazer a sua família orar. Se encarregue de fazer a sua família estar no caminho do Senhor. Se encarregue de fazer a sua família jejuar, tirar um tempo para Deus. Ah, pastor, mas eu não tenho o diploma de teologia. Mas você não precisa. O desígnio de Deus para você é de você fazer a sua casa e a sua família estarem na presença do Senhor. Você é o líder, você é a cabeça da mulher. Então se certifique de fazer a sua família servir a Deus. Seja o líder espiritual da sua casa. Número 2, esteja presente, fique disponível. Eva estava sozinha. Ou ela estava sozinha, ou Adão viu e não quis interferir. Abdicou do papel dele. Eu acredito que Eva estava sozinha. Esteja presente, esteja disponível. Não deixe a sua mulher se encontrar com a serpente. Amém? Ah, pastor, mas eu trabalho. Então use o celular. Liga para ela. Conversa com ela. Faz chamada de vídeo. Pede uma foto. Não é ciúme não, é você estando presente. Rompa as barreiras. Diga: oi meu amor, como é que tá aí o trabalho? Tá tudo bem em casa? Se ela estiver em casa, como é que estão as coisas? Manda uma foto aí. Aproveita, já manda uma mensagem: eu te amo, eu confio em você, você é minha esposa amada. E esteja presente. Cadê o Adão? Cadê o Adão? Estava ocupado com os animais. Ah, mas era uma ordem de Deus, mas não era para interferir na responsabilidade maior dele, que era para com a sua esposa. Não coloque desculpa nas coisas de Deus. Ah, porque eu estou fazendo a obra. Olha, a obra não é para atrapalhar, a obra é para nos unir, a obra é para nos fortalecer espiritualmente e também como o matrimônio. Então não use a obra, faça a obra, mas a responsabilidade maior
começa com a sua casa, com a sua família. 1 Timóteo 5,8, a gente cita aqui. Faça a obra, mas esteja presente. Amém? Terceiro, seja protetor. Proteja a sua esposa. A Bíblia diz que a gente tem que amar as nossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Eu disse essa semana, acho que foi essa semana lá em casa, eu disse: amor, para tudo dar certo tem que ser submissa. Brincando, né? Aí ela disse: e tu tem que me amar como Cristo me amou, amou a igreja e deu a vida por ela. Aí eu disse: tudo bem, mas não coloque muito a sua vida em risco não. Também não é para a irmã se colocar em risco, né? Mas o homem, ele tem que entregar a vida pela mulher. E é o que acontece, o homem ele tem esse instinto de proteger, sim ou não? Num perigo, ou você é daquele que corre e a mulher fica... Eu pelo menos eu tenho esse instinto de proteger. Tem homem que... Já viu em vídeo, pegadinha, aí o homem grita e sai correndo e a mulher fica... Isso não pode acontecer. Proteja a sua mulher, seja o protetor, seja o provedor, promova a sua esposa, dê a sua vida pela sua esposa, ame ela como Cristo amou a igreja. Essa é a medida e a qualidade de amor que Deus exige do homem para com a mulher. O mesmo amor que Cristo teve pela igreja, é forte, é o papel do homem. Amém? Quarto, seja um encorajador. Imagine Eva, como é que ela ficou se sentindo. Ela vivia uma vida 100% perfeita e bela. Ela conversava com Deus, ela tinha um relacionamento íntimo com Deus, ela tinha comunhão com o Pai. Ela vivia no jardim, tudo perfeito, não tinha doença, não tinha escassez. Mas agora ela perdeu tudo, e em parte a culpa foi dela, ela foi enganada. Tudo bem, a serpente enganou ela, o inimigo mentiu, enganou ela, ela pecou porque foi enganada. Mas como é que essa mulher se sentiu? Porque depois veio as consequências. Como é que ela se sentiu? Bem para baixo. Ela se sentiu mais por baixo do que a barriga da serpente, que agora teve que rastejar, porque Deus amaldiçoou a serpente. Mas sabe o que acontece em Gênesis capítulo 3, versículo 20? Diz assim, Gênesis 3, 20: e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Eu imagino que ela estava se sentindo mal, tinha perdido tudo, estava sem rumo. O relacionamento dela com Deus ficou alterado, houve discórdia entre ela e o marido, uma coisa totalmente chata. Mas chega Adão e salva ela e diz: olha, você vai se chamar Eva. Depois de tudo que tinha acontecido, Adão chega para ela e diz: olha, o seu nome vai ser Eva. O nome Eva significa vida, o nome Eva significa produtora de vida. Ele faz uma declaração positiva, ele coloca ela num lugar de honra, ele exalta ela. Então o homem tem que ser esse homem, o encorajador. Às vezes a mulher está sofrendo até com uma baixa autoestima, às vezes a mulher está se achando que não tem valor nenhum. Aí que chega você como um Adão, como um encorajador, e diz: olha, você é minha amada, você é vida, você é uma mulher de valor, você é uma mulher de honra, eu amo você. A gente tem que parar e dizer: olha, minha esposa, você é uma mulher de valor, eu te amo. Você é linda, você é a minha única ajudadora. Adão disse isso, e não tinha outra mesmo. Ele disse isso: você é Eva, e ela era a única que podia auxiliar ele. E a mulher da gente tem que ser a única na vida da gente também. Então a gente tem que abrir a nossa boca e dizer: olha, você é uma mulher maravilhosa. Isso faz toda a diferença quando chega de noite, eu tenho certeza. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Então essas são as lições que a gente pode tirar do primeiro casal. Só para frisar, a gente já está encerrando, vamos orar. Lições de Eva para as esposas. O objetivo principal de Eva: ser ajudadora, companheira, completar, complementar, realizar o seu marido.
o seu marido tem que ser o primeiro na sua vida depois de Deus. Pergunte sempre, ou seja, não é se inferiorizar, mas é lidar com as coisas de comum acordo. É melhor ser dois do que um. Eclesiastes 4:9. O homem é o cabeça, no sentido de que ele tem esse papel. Não é que você é menos importante, não é que você é inferior. Aliás, se você se submeter à vontade de Deus, você está se dando verdadeiro valor. Terceiro, saiba como se defender, medite na palavra, porque a tentação vem. E quando ela vier, se a palavra estiver na sua mente, se estiver fixa na sua mente, no seu coração, você vai resistir ao diabo. A Bíblia diz, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Quarto, perdoe o seu marido, ele vai falhar, assim como você falha com ele. A gente falha um com o outro, a gente falha com Deus, mas Deus deu o exemplo maior, já perdoou o primeiro casal, cobriu eles. Teve consequências, mas perdoou eles, e depois já deu até uma esperança para eles, deu ferramentas para que eles pudessem prosseguir juntos. Deus disse, olha, vai nascer um da mulher que vai vencer Satanás. Deus já deu ali uma ferramenta para eles viverem, que era um futuro e uma esperança. Então perdoe o seu marido, siga em frente, enfrente os problemas, não corra deles, siga em frente, honre a Deus e a sua casa, a sua família. A mulher que tem vitória é aquela que tem a sua família. Lições para o Adão, para os homens, lições de Adão para os maridos. Você é o líder, lidere a sua casa. O seu propósito é de fazer a sua família andar nos caminhos do Senhor. Se encarregue de fazer a sua casa frequentar a igreja. Se encarregue de fazer os seus filhos e a sua esposa meditar na palavra. Se encarregue de fazer eles participar das atividades da igreja. Lidere a sua casa, não abdique desse papel. Segundo, esteja presente. Se o trabalho atrapalha, mas ligue, use de criatividade. Procure estar presente na vida da sua esposa, fale com ela, converse mais com ela. Não uma conversa superficial, falando dos outros, mas falando de vocês, falando dos sentimentos de vocês. Se abrindo, falando das fraquezas, dos pecados, não sei. São níveis de comunicação que existem aí. Terceiro, seja protetor. Quarto, seja um encorajador. A mulher, segundo os estudos, sofre muito de baixa autoestima. As mulheres às vezes não se sentem que tem valor. É você que tem esse papel de chegar na sua mulher e dizer, olha, você tem valor, sim, você é uma Eva, você produz vida, você é a mãe de todos os viventes. Declare coisas positivas na vida da sua mulher. Amém? Essas são as lições que a gente tira desse primeiro casal. Esse primeiro casal, eles eram um casal alicerçado, por isso que eles foram até o fim. Nós precisamos ter um casamento alicerçado em que, pastor? No amor. O amor é o alicerce. Sabe por que eles foram até o fim? Porque eles amavam a Deus, porque Deus amava eles, e eles amavam um ao outro. Aí, meu irmão, pegaram na mãozinha um do outro, foram expulsos do jardim, mas foram viver junto até o final.